Olá, estudantes do ensino fundamental. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 18, da matéria de ciências, nossas aulas de laboratórios de ciências. Na aula de hoje, nós vamos comentar sobre as latinhas equilibristas. Se vocês observarem na nossa mesa, na nossa bancada, nós temos uma latinha que parece estar fora de equilíbrio. Ela parece não estar natural. Algo diferente tem nela. E é isso que a gente vai tentar comentar na nossa aula de hoje. Nós vamos estudar sobre o ponto de equilíbrio dos materiais e vamos utilizar essa latinha como um exemplo para esse nosso estudo, tá certo? Então, os objetivos específicos da nossa aula de hoje. Observar o funcionamento do ponto de equilíbrio nas latinhas em específico, mas isso funciona com os outros materiais também, com os outros corpos que nós temos no nosso dia a dia. E nós vamos comprovar que a alteração da massa das latinhas pode alterar o seu ponto de equilíbrio também. Ou seja, se eu mudar a massa dessa latinha, eu vou alterar o ponto de equilíbrio dela, fazendo com que ela assuma alguns equilíbrios um pouco diferentes do normal. E a gente vai comentar sobre isso mais adiante. Para isso, para a realização desse experimento vai ser super simples. Vocês podem utilizar até em casa, no final de semana, sobrou umas latinhas de refrigerante, enfim, de suco que vocês têm em casa. Vocês podem utilizar elas para mostrar para os seus parentes, seus familiares, comentar com eles e explicar como que funciona o equilíbrio dos corpos, incluindo o nosso equilíbrio. Aí a gente pode relacionar um caminhão, por exemplo, com um carro de Fórmula 1. Um carro de Fórmula 1 faz uma curva super fechada a 200 km por hora. Se um caminhão for tentar fazer a mesma curva com a mesma velocidade, com os mesmos 200 km por hora, ele vai tombar. Geralmente. Possivelmente. E por que isso ocorre? Justamente porque o ponto de equilíbrio deles é diferente. A aderência, a aerodinâmica, enfim, mas o ponto de equilíbrio deles vai ser diferente. E a gente vai comentar sobre esse ponto de equilíbrio. Então, os materiais que vocês vão precisar: latinha de refrigerante e água. Eu trouxe aqui um becker com água. Não precisa ser num becker, pode ser num copo, pode ser em qualquer outro recipiente, numa outra latinha que sobrou lá, enfim, e que vocês tenham vazia, podem utilizar ela também. Qual vai ser o procedimento, o passo a passo? Antes da gente começar, eu preciso que vocês observem aqui no quadro esse desenho. Nós temos o desenho de uma latinha aqui. Não está bem bonitinha, mas é a nossa latinha. Se a gente observar essa latinha, ela vai estar sofrendo ação de uma força que nós não enxergamos, mas que nós também sofremos com essa força. Essa força vai ser chamada de gravidade. A força da gravidade. O que essa força faz? Essa força atrai os corpos em direção ao centro da Terra. Então, vamos supor que essa latinha está sobre uma mesa. Vou fazer um desenho de uma mesa aqui. Poxa vida, enfim, é um balcãozinho. Ela está em cima de uma mesa. A mesa está suportando ela, a latinha. Também a mesa está sofrendo ação da gravidade, mas ela não vai se mover porque ela está no solo. A latinha está sofrendo ação da gravidade. Toda a latinha, toda a extensão, desde a extremidade do lado esquerdo até a extremidade do lado direito, ela está sofrendo ação da gravidade. Mas tem um ponto em específico onde todas essas forças vão agir. E esse ponto vai ser representado, no caso da latinha, no centro dela. Lá no meio, dentro da latinha, no centro dela, nós vamos ter a representação desse ponto de equilíbrio, aonde toda ou a maior quantidade da força da gravidade vai estar agindo sobre essa latinha. Então, a força da gravidade vai estar agindo principalmente nesse ponto. Se esse ponto, equilíbrio de qualquer corpo, se esse ponto não passar da base de sustentação de um corpo,
quer dizer que aquele corpo vai conseguir manter o seu equilíbrio. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui embaixo dessa latinha, nós temos a chamada base de sustentação dela. Então, essa região aqui vai ser a base de sustentação da latinha. Nós podemos pegar essa latinha e ir virando ela, virando, virando, virando. Quando o ponto da atração da gravidade, o ponto de equilíbrio dessa latinha passar da base de sustentação dela, ela vai tombar, ela vai cair. Do contrário, ela volta para o seu equilíbrio. Então, se eu pegar essa latinha, for virando, 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 e esse ponto de equilíbrio, um outro desenho agora, temos a latinha representada novamente aqui. Se esse ponto de equilíbrio está no meio da latinha, a gravidade vai agir na vertical. Ela vai agir de maneira reta até o solo. Então, esse ponto de equilíbrio aqui da latinha, agora está atingindo fora da base de sustentação da lata. Isso quer dizer que ela vai tender a tombar, ela vai tender a cair. Quando nós observamos essa nossa latinha equilibrista, ela é equilibrada aqui em cima da mesa, nós olhamos para ela e pensamos, ela deveria de cair. Isso se torna natural no nosso ser, no nosso organismo, nós olharmos para ela e pensarmos, ela deveria de cair. E sim, ela deveria de cair porque olhem aonde está o ponto de equilíbrio dela. O ponto de equilíbrio dela está fora da base de sustentação. Ou seja, sim, ela deveria de cair. Mas por que ela não cai? Por que essa latinha ela fica equilibrada, fica em equilíbrio? Se nós acabamos de falar que quando o ponto de equilíbrio de um corpo passa da sua base de sustentação, o corpo tende a cair. É igual nós. Nós, quando a gente vai se equilibrando, nós temos de igualar o peso, manter o nosso ponto de equilíbrio dentro da base de sustentação. A base de sustentação nossa são os nossos pés. Quando a gente abre as pernas, quando a gente abre as pernas, nós temos uma base de sustentação maior, menos chance de cair. Quando a pessoa está jogando futebol, por exemplo, ou um vôlei, você precisa ter um movimento rápido. Então você fica com as pernas abertas justamente para ter um equilíbrio maior, para ter uma resposta maior, tanto a correr atrás da bola, ou enfim, segurar a bola, se for um zagueiro ou um goleiro, para não perder o equilíbrio. Você tem uma base de sustentação maior. Seria diferente se você ficasse só num pé e tentasse correr atrás da bola. Você ia perder o equilíbrio com mais facilidade. Por quê? Tua base de sustentação é menor. Tá, mas voltando à nossa latinha. Acabamos de falar que o ponto de equilíbrio está fora da base de sustentação. E por que essa latinha se mantém ainda em equilíbrio? Por que ela não tomba? A resposta é que o ponto de equilíbrio de um corpo, ele pode ser alterado. Ele pode ser alterado conforme a massa desse corpo. Aqui nós temos uma latinha de alumínio. A massa dela está praticamente distribuída de maneira igual. Então, o ponto de equilíbrio vai ser o centro dessa latinha. Se nós fizermos um pequeno acréscimo de massa nessa latinha, vamos colocar um pouco de água dentro dessa latinha. Quanto de água? Mais ou menos mais 100 ml. 1/3 da latinha. Mais um pouquinho. Se a gente coloca água dentro dessa latinha, o ponto de equilíbrio dela é alterado. O ponto de equilíbrio daquela latinha não é mais aqui no centro. Por quê? Porque aqui embaixo eu tenho mais massa. Então, o ponto de equilíbrio vai variar conforme a massa. Nesse caso, o ponto de equilíbrio iria reduzir
um dedo e meio mais ou menos. Ele viria para essa região aqui embaixo. No nosso desenho, se eu altero o ponto de equilíbrio, então, dessa latinha que eu deitei, que eu deixei ela inclinada, aqui embaixo nós vamos ter o líquido. Esse líquido vai estar aumentando a massa dessa latinha e vai estar puxando o ponto de equilíbrio lá do centro da lata mais para baixo, fazendo com que a gravidade agindo sobre esse ponto, ela caia dentro da base de sustentação da latinha e ela se mantém em equilíbrio. Ela vai se manter nessa posição. Claro que a latinha, refrigerante, enfim, ela tem um ponto que auxilia esse equilíbrio dela. E o que auxilia é essa região que ela tem uma espécie de uma canaleta aqui. Isso impede que ela tombe para ambos os lados, mas o ponto de equilíbrio vai estar caindo nessa região, vai estar agindo sobre esse ponto e mantém ela em equilíbrio. Só para provar para vocês, uma latinha sem água dentro. O que eu vou tentar fazer? Vou tentar equilibrar ela da mesma forma que a outra. E ela não para, porque o ponto de equilíbrio dela está passando da base de sustentação. Quando eu coloco água, o ponto de equilíbrio dela muda de posição. Ele baixa um pouco e faz com que a base de sustentação seja o suficiente. Aquele pedacinho, esse cantinho, essa caneleta, seja o suficiente para equilibrar a latinha. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado aqui, tá? Uma explicação, novamente, do que eu acabei de comentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse experimento. Espero que vocês realizem o experimento em casa, mostrem para os familiares, mostrem para os pais e expliquem por que isso acontece. Por que ela fica com esse aspecto estranho visualmente, que parece que não está certo. Justamente porque o ponto de equilíbrio dela foi alterado graças ao acréscimo de água. Agora, explicação que eu comentei já hoje. Por que o caminhão iria tombar se ele fizesse uma curva muito rápida e um carro de Fórmula 1 não tomba? Justamente porque o carro de Fórmula 1 ele é muito mais baixo e tem uma base de sustentação grande. Então, para um carro de Fórmula 1 tombar, a base de sustentação, o ponto de equilíbrio, que seria no centro do carro de Fórmula 1, teria de virar muito para o carro tombar. Já um caminhão não, o caminhão é muito mais alto e também é largo. A base de sustentação dele também é grande. Só que pela altura dele, principalmente se estivesse carregado, o ponto de equilíbrio dele iria estar muito alto também. Então qualquer viradinha que ele desse na hora de fazer a curva, ele iria tombar com mais facilidade. Certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Realizem esse experimento. E nos vemos na nossa próxima aula de laboratório.